Olá pessoal, Becker na área. Estamos aqui para falar um pouco hoje sobre PowerPoint. PowerPoint é uma ferramenta poderosa que serve para você trabalhar com slides, seja para uso pessoal ou uso dentro das empresas. É claro que nessa apresentação aqui, nessa aula, nós veremos alguns pontos fundamentais para que você possa fazer uma boa apresentação. Ela é muito mais voltada para o lado gráfico do que para outros detalhes, porém, através desses detalhes que vou contar hoje, nessa aula, nós poderemos fazer uma boa apresentação e quem sabe daí para frente você possa usar, toda a sua criatividade e poder fazer slides cada vez melhores e voltados para a sua necessidade ou a necessidade da sua empresa. Muito bem, então temos aqui algumas dicas sobre as ferramentas do PowerPoint, na verdade, algumas dicas sobre como fazer uma boa apresentação. Muito bem. O que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje serão algumas definições, alguns detalhes gráficos, que são as dicas que eu falei, e um pouco sobre edição e formatação de slides. Vamos então às definições. Primeiramente, o que é o Microsoft PowerPoint? O PowerPoint é um criador e editor de apresentações, capaz de formatar e configurar vários tipos de slides com objetos gráficos. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem a capacidade de trabalhar com essa parte gráfica e você vai trabalhar isso dentro do formato de slide. O slide, para quem não sabe, é aquele velho formato lá dos anos 80, onde você tinha umas chapinhas e nessas chapinhas eram gravadas ali as imagens e depois você utilizava isso no equipamento que era o projetor de slides. Naquela época, ele conseguia simular um projetor, digamos que seria o avô dos retroprojetores que nós temos hoje. Entretanto, as coisas foram evoluindo, porém, o PowerPoint continua funcionando, nesse sistema, utilizando ali os slides. Claro, hoje, uma modernidade, vamos dizer assim, as coisas funcionam bem melhor do que funcionavam lá na década de 80. Mas, enfim, é um excelente programa para trabalhar com apresentações. Esse é o foco, então, do PowerPoint. Aqui algumas telas que nós vamos ver a seguir. Essas telas mostram um pouco da evolução do PowerPoint, assim, no decorrer, de algumas fases. É claro que o PowerPoint antes de 2003, ele tem uma história também longa, porém vamos começar a falar dele a partir da versão 2003, que é essa que estamos vendo aqui, uma versão que traz como característica essa faixa lateral, onde a ideia era utilizar os recursos online que o Office oferecia na época e que você poderia ali, claro, juntamente com a internet, buscar várias situações que poderiam auxiliar na construção dos slides. Porém, como na época a internet não era tão boa como é hoje, na verdade, pouca gente usava, inclusive a banda larga, né? Então, digamos que essa ferramenta, essa forma de você usar o PowerPoint foi caindo no desuso por conta de que não havia muitas condições e também a precariedade da época impedia que você pudesse fazer algo mais tranquilo. Hoje em dia é muito fácil você trabalhar com internet, PowerPoint, está todo tempo ali usando os dois ao mesmo tempo. Mas nessa época aí as coisas eram mais difíceis. E aqui nós temos a tela do PowerPoint. Essa versão aqui ela traz ainda a barra de ferramentas, ela traz a barra de menu, ou seja, ainda trabalhava no sistema antigo, antes de chegar às novidades da versão 2007. Vamos lá então. Na versão 2007, que é essa que estamos vendo agora, uma característica assim que diferencia das demais, porque da 2007 até 2019, elas são muito assim semelhantes.
Nessa versão 2007, o que diferencia é essa área que está destacada em amarelo, onde você tinha ali o botão com a logo, né, do Office no lugar do arquivo, da opção arquivo. É claro que ali você tinha o acesso às opções de arquivo também, como abrir, salvar, imprimir e etc. Porém, tinha aquela logo ali, né, no lugar do arquivo que nós conhecemos hoje. As demais situações que envolvem ali o PowerPoint, você tinha ali no início já a faixa de opções, as guias, né, ou abas. Então, começou a desenvolver esse tipo de método, né, essa forma de você usar o PowerPoint. Na versão seguinte, temos aqui a versão 2010. O que diferencia é que agora nós temos ali o botão arquivo, né, que você podia acessar aquelas opções que eu falei, e as guias eram essas da época. Aí começava com página inicial e terminava ali com a guia exibição. Essas são as guias base que foram mudando, né, no decorrer da evolução do PowerPoint. Se você olhar ali, temos a página inicial, inserir, o design, né, as transições, animações, a apresentação de slides, a revisão e a exibição, que eram as guias dessa época aí. O que vai diferenciar a próxima versão é exatamente a barra de status aqui embaixo. Ela vinha com essa cor laranja, que é a cor do PowerPoint. Se você não notou ainda, o Office procura distribuir, né, os seus programas em cores, sendo que o Word sempre foi azul, o Excel sempre foi verde e o PowerPoint também sempre foi laranja. Então, nessa versão aqui, que é 2013, traz como característica a barra de status na cor laranja. Além disso, as guias, todos os nomes, né, todos os nomes das guias, das abas, estão em maiúsculas. É uma forma de você identificar a versão 2013, já que as demais opções são muito parecidas com a 2010, acrescentando um detalhe ou outro, ou talvez uma ferramenta que tenha mudado o nome ou de posição. Na versão 2016, essa cor laranja ela deixa de ser ali na barra de status e passa a ser ali na barra de título, juntamente com as guias. E, inclusive, o arquivo ali passa a ser, né, da mesma cor da guia, ficou tudo laranja. É uma forma de você diferenciar também a versão 2016 da 13. E nesse momento aqui, nós continuamos tendo uma aparência muito semelhante, né, entre eles aí. A versão 2019 continua com a mesma ideia, com a mesma proposta de trazer ali a parte de cima toda em laranja. O que diferencia é que agora você tem ali o menu ajuda, ou melhor, a guia ajuda, né? A aba ajuda, e a aba exibir, aliás, que era a exibição, né? Passou a ser conhecida como exibir. Então, uma diferença assim visual para quem está acostumado aí a usar um ou outro PowerPoint, talvez não diferencie pequenos detalhes dessa forma, mas foi mudando, foi exatamente esse detalhe de você ter uma cor em cima, outra abaixo, e o acréscimo de uma coisa e outra. São detalhes sutis, mas que com certeza, visualmente assim, você consegue só perceber se olhar bastante. Agora, as ferramentas do PowerPoint elas evoluíram bastante. Tanto que muitas delas hoje têm uma capacidade muito maior do que tinha lá na versão 2007, ou mais ainda lá na versão 2003. Muito bem, então vamos passar aqui. Detalhes gráficos. Algumas coisas que importam e que vão fazer com que você possa fazer uma boa apresentação a partir dessas ideias aqui que eu vou comentando. A primeira delas é falar sobre a resolução. A resolução é como você enxerga ali os pixels na tela. Então vamos ver aqui como que fica essa situação um pouco mais lá atrás, né? Se a gente voltar no tempo, você vai perceber que a resolução que a maioria dos computadores utilizavam, né, os notebooks, enfim,
era essa aí de 640 por 480. Assim, uma resolução considerada baixa, hoje em dia baixíssima até, sendo que o mínimo que você pode assim considerar como sendo boa para cima é a resolução 800 por 600, que é exatamente o tamanho da tela. Claro, quando você for trabalhar com imagens, você tem que procurar buscar essas imagens para poder colocar como fundo, por exemplo. Não adianta você pegar uma imagem menor e tentar colocar num fundo que seja maior, né, uma tela maior, que aí vai acontecer um problema de estouro, é o chamado estouro. Daqui a pouco nós vamos ver assim com mais detalhes o que é. Esses de vermelho aqui são os tamanhos para celular e tablet, enfim. São as resoluções, né, para esse tipo de equipamento. Mas isso tudo foi evoluindo e nós chegamos aqui nas resoluções que hoje em dia, né, tomam conta dos equipamentos. O mais básico hoje seria esse HD, que você tem aí já 1280 por 760. É uma resolução ideal que você vai encontrar na maioria dos projetores. Então dá para aproveitar bem o HD e até o Full HD, se você tiver sorte em encontrar um equipamento que tem essa capacidade. Nos auditórios, você pode ter alguma dificuldade, talvez, de encontrar tanta capacidade assim de resolução. Porém, é possível que com, né, os novos equipamentos, daqui para frente você possa ter uma facilidade maior de encontrar esse tipo de situação quando for utilizar o PowerPoint. É claro que além disso tem o Quad HD e tem o Ultra HD, que já é o 4K, que trazem resoluções bem altas. Mas não é a realidade da maioria, né, das pessoas que utilizam, principalmente aqui no Brasil. Tem algo além disso? Sim. Se a gente olhar aqui, nós temos o 5K, o 8K, inclusive ainda, ou já em bom desenvolvimento, o 10K. São resoluções altíssimas que, para a nossa realidade, ainda no momento, nós não temos condições de utilizar isso com tanta facilidade. Mas saiba você que o PowerPoint vai chegar nessa evolução e no momento, se você estiver usando aí essa resolução do HD, já está ótimo, vai sair uma imagem bacana, seja numa tela de TV ou mesmo lá no telão do auditório. Então procure imagens sempre que tenham essas características. Quanto maior a resolução, mais pontos você vai ter aí na tela e ela vai ser uma imagem de alta qualidade. Aqui você tem um exemplo disso e você vai ver seguir um exemplo de uma imagem estourada. Vamos ver aqui, ó. Olha só como cai bastante a qualidade. A imagem estourada, ela tem esse problema de você ter uma imagem que é menor e que você tenta encaixar num espaço maior. Então, o PowerPoint acaba aqui, vamos dizer assim, esticando essa imagem e aí vai estourando, né, cada ponto desse aí. Nessa condição, ele acaba perdendo bastante a resolução e vai ficando uma imagem toda estourada mesmo, que é o termo que a gente usa quando você tem esse problema aí. Então, evite colocar imagens com tamanho abaixo de 800 por 600 para você trabalhar como telas de fundo aí dentro do PowerPoint. Quanto maior a resolução, melhor vai ser a condição de você trabalhar com as imagens. Tudo bem, vamos falar agora sobre o texto. O texto tem que ser feito de uma forma que você possa enxergar bem. Se você vai distribuir isso em slides para um auditório, por exemplo, onde você vai ter um telão, é importante que você não faça um texto pequeno, que as pessoas não possam enxergar, né? Lá no final, na última fileira do auditório. Então você não faz o negócio só para as primeiras pessoas, mas sim também para alcançar, né, todo o auditório. Se for ali para ser apresentado na TV, a mesma coisa. Você tem que fazer um tamanho que seja bom o suficiente para que as pessoas possam enxergar o texto que você fez de uma forma, né, tranquila. Então, olha só. Letras grandes é importante. Faça tudo no tamanho que seja destacado para que as pessoas possam enxergar o que você está
querendo transmitir nas palavras. E não use as pequenas letras, porque fica difícil de você ler e entender. Esse que você está vendo agora aí é um texto padrão ABNT. Caso você faça algum trabalho de faculdade, uma apresentação de TCC, por exemplo, existem algumas exigências. Uma delas é em relação à fonte, o tamanho da fonte, que seria esse tamanho que você está vendo aí, o Arial no tamanho 48. É claro, tendo a liberdade, né, faça em letras que sejam de bom destaque que você consiga ler, né? O que é importante é você conseguir ler. Também não adianta você entupir o slide com muito texto, não é o ideal. A ideia é que você sempre trabalhe com pouco texto, mas um texto bem visível, que você possa conseguir enxergar, né, durante a apresentação. Vamos lá. Aí tem essa questão das serifas. As serifas são os pequenos detalhezinhos da fonte. Como mostra aqui nessa imagem, uma imagem sem serifa, ela não tem, ela é reta, né? Ela é totalmente reta ali. E a com serifa ela traz essas puxadinhas ali no texto. Isso favorece no momento de você ter uma leitura numa distância aí mais próxima do seu olho. Então usa-se aí fontes com serifa. Se você tem um cartaz, um outdoor ou mesmo uma apresentação, no meu caso, a fonte sem serifa é mais indicada para você poder fazer a leitura à distância. Uma distância maior, né? Claro. Então, por isso que se você olhar, né, a partir de agora, comece a olhar esses detalhes, o pessoal quando vai pensar em fazer cartazes, faixas, outdoors, coisa que você tem que ver a longa distância, ou a apresentação, você procura usar as fontes que não tem a serifa. E aqui em cima tem alguns exemplos até de fontes, né, com serifa, são vários modelos, mas a ideia é sempre que elas servem para você utilizar, né, uma fonte desse tipo quando o texto está mais próximo de você. Entretanto, o PowerPoint ele é bastante livre, né? De repente, uma hora ou outra você pode também usar a fonte com serifa, por que não? É uma questão de estilo também. Mas, dentro dessas características, a ideia é que a fonte com serifa você usa uma distância mais curta. E a sem serifa, né, sem aqueles detalhezinhos ali, você usa com a ideia de você enxergar o texto de uma longa distância. Vamos lá. Aí você tem a questão de você usar as fontes, você tem vários tipos de situações aí. Você pode usar uma fonte alta, uma fonte baixa, uma fonte larga, uma fonte estreita. Uma que seja mais densa, mais grossa, não é mais fininha, ou as cursivas ou a normal. Então vai do gosto, vai do momento, vai da situação em que você usa a fonte para favorecer aquela mensagem, aquele texto, aquela ideia que você está tentando transmitir ali. Então procure variar um pouco e tentar buscar a fonte certa para o tipo de texto que você tem a transmitir. Lógico, tem situações que você é obrigado a usar algumas fontes, mas se você tem a liberdade, busque essa liberdade e aproveite e crie. Aproveite para criar. Cores. As cores são importantes no PowerPoint e em qualquer coisa que você vai fazer. Note o seguinte, no caso das cores, elas trabalham com tipos. E aqui eu estou trazendo dois tipos que são possíveis você encontrar facilmente em vários programas que trabalham com gráficos, né? Essa parte de desenho, gráfico, essa coisa toda aí, objetos. Então você tem essas duas situações aí. Você tem o padrão de cor CMYK, que ali nessas letras trazem ali o ciano, o magenta, o yellow e o key, sendo que o ciano é esse azulzinho aí, né? O magenta é esse mais rosado, o yellow é o amarelo e o key seria o preto, seria uma tradução para chave, que aí utiliza ali o preto. Esse tipo de padrão de cor é para você usar quando for imprimir. Se você vai usar para visualização, então basta usar o padrão RGB, que trazem essas três cores aí: o vermelho, o verde e o azul.
Então, um padrão é para você ver, o outro é para você imprimir. Nesse caso, o PowerPoint utiliza o RGB, que você vai estar sempre ali visualizando. Mas existe outro padrão, caso você imprima algo, né, e você leve para a gráfica, é importante que você use o padrão CMYK. Vamos lá. Cores quentes, cores frias. Tem uma tabela aí, né? O PowerPoint utiliza como todas as situações que envolvem cores, né? Você tem ali as primárias, terciárias, secundárias. Então são as cores sendo trabalhadas dessa forma aí. Sendo que as cores frias, você tem ali o azul, você tem o verde. Aí o verde limão vai deixando ele mais quente, vai passando pelo amarelo, laranja, vermelho, que são as cores quentes. Aqui, a partir do lilás, ele vai começando a ficar frio de novo. Então, as cores frias são essas cores aí da parte de baixo, e as cores quentes, essas aqui da primeira metade para cima. Então, é importante você também usar essas cores de acordo com a ideia daquilo que você quer passar, né, da mensagem que você quer passar. E aí você tem essa questão da psicologia das cores. As grandes empresas procuram utilizar bastante desse recurso porque elas entendem que através das cores você pode incentivar, né, as pessoas que utilizam os produtos a adquirirem, né, aquilo que eles estão vendendo lá. Então, se você olhar ali, tem ali várias situações e alguns exemplos, como por exemplo, excitação. Excitação traz a ideia ali de juventude, coragem e energia, seria o uso do vermelho. E a Coca-Cola usa muito bem, né? A Nintendo, a CNN, são empresas que utilizam bastante o vermelho. Também traz a ideia ali de algo quente. Coca-Cola mesmo apresenta bem isso, já que é uma empresa que distribui refrigerantes. E as pessoas teriam que ter ali a ideia da sede, então ele olha para o logo, vê o vermelho, é a ideia da psicologia das cores. O laranja traz a ideia ali do amigável, alegria, confiança e estimulante. O Banco BMG, por exemplo, utiliza o laranja e traz essa ideia. As empresas não fazem nada à toa, né? As cores são todas trabalhadas e são assim criadas, né? Associadas às marcas para realmente atrair o público ideal para aquele produto que eles estão vendendo ali. O amarelo ali, o ouro, você tem ali o otimismo, clareza, calor, curiosidade. Traz a ideia disso. Você tem ali o McDonald's, por exemplo, fazendo essa proposta aí. O verde, pacífico, traz ali a ideia do crescimento, saúde e bem-estar. Olha só, o Spotify, o Tic-Tac, aquelas mentas, né? E até a Land Rover tem ali o verde, tentando atrair o seu público para essa ideia aí. O azul traz a ideia da confiança, da segurança, da inteligência, da força. Olha o Danone, olha algumas marcas aí que você talvez lembre agora que usam aí a cor azul. O criativo traz ali o lilás, onde temos ali a imaginação, a intimidade e a intuição. Geralmente esses produtos aí, o público feminino que, né, acaba adotando mais. Mas você vê ali que tem o Nubank utilizando esse tipo de cor exatamente por trazer essa ideia da intimidade. Então, olha só como funciona, né, essa questão das cores. São muito bem trabalhadas, são muito bem distribuídas e as empresas sabem utilizar esse recurso muito bem para atrair os seus clientes. Então, olha só, fica a dica aí para você dar uma olhada, né, nessa questão toda aí. Todo esse assunto que vimos aí sobre cores, você tem um tema que chama Teoria das Cores. Ali você estuda mais detalhes a respeito disso e quem sabe em outro vídeo a gente possa trazer um pouco mais sobre esse assunto aí. E aí vamos falar agora sobre os objetos de desenho. Os objetos de desenho são aqueles que você vai utilizar para dar vida ali à sua apresentação e acrescentar detalhes para melhorar ali o que você tem, né, de apresentar na forma gráfica. Olha só como funcionam aí os objetos de desenho. Esses aqui são os mais comuns, né? Tem outros, então assim, são vários.
Mas o retângulo, seja ele o normal ou com pontas arredondadas, a elipse, que você tem ali, muitos chamariam de círculo, mas é elipse, e os formatos ovais, esses aí são os mais utilizados, né? Na maioria das situações as pessoas usam bastante. Mas tem também aí o triângulo, você tem aí o trapezoide, o hexágono, o pentágono e o losango. Cada um com as suas particularidades, né? Com seus cantos. E claro que quando você utiliza qualquer um desses objetos aí, você está trazendo a ideia da criatividade junto. Então, olha só, você pode criar muita coisa com base só nesses objetos que você está vendo aí. É questão de você fazer combinações. E cada vez que você trabalha com objetos de desenho, você tem que saber que eles funcionam de forma independente. Então você pode colorir, pode criar formatos, pode, enfim, trabalhar de forma individual em cada um desses objetos. Olha só, voltar um pouquinho aqui. Passei do ponto, assim, olha aqui. Olha como que funciona aqui, um exemplo aí dos objetos de desenho. Essa imagem aí que eu chamaria que parece muito com um personagem de Coragem, né? Enfim, de qualquer maneira, olha só como foi feito isso. Foi utilizado ali várias elipses, olha só os dentes, né? O próprio formato desse bichinho aqui, os olhos, parte de dentro, tem até o detalhezinho aqui da calça, poderia ter sido feito também com arcos, elipses e outras formas, né? Com linhas também. Enfim, nota como é fácil de você imaginar agora que um desenho desse tenha sido criado aí só utilizando os objetos de desenho. Claro que tem que ter a técnica, tem que ter ali o dom, o talento para isso também, mas é possível você fazer ótimas imagens usando somente esses objetos que nós vimos agora há pouco. E aí você produz boas obras, né? Bem legal mesmo, bem bacana. Vamos falar um pouco agora sobre a edição. A edição, o que acontece? Quando você trabalha com slide, você pega, né, tudo isso que nós falamos aqui e tenta colocar e aplicar, né, num slide. Então, editar é muito importante, demora às vezes muito tempo para você fazer a edição de uma apresentação, tendo em vista que você tem que trabalhar cada detalhe. E todos esses detalhes que nós vimos até agora têm que ser trabalhados para que a apresentação fique bem agradável e bem bacana. Pode ser que você gaste muitas horas se for fazer realmente uma apresentação decente. Se correr demais e fazer muito rápido, não fica bacana e às vezes pode ser que fique até pobre, né? Eu entendo que às vezes uma boa apresentação demora mesmo muitas horas. Se foi terminado de uma forma muito rápida, talvez deixe um pouco a desejar mesmo, porque tem que ser trabalhado tudo isso aí. Mas olha só, dentro da ideia da edição você tem aí o layout. O que é o layout? É a forma como você organiza os objetos num determinado espaço. No caso aí nós vimos lá no Word, né, o layout apareceu lá como layout da página, onde você organizava ali os itens da página, e aqui você organiza os itens do slide. É importante você saber distribuir tudo de uma forma agradável, de modo que você possa enxergar ali os detalhes que nós estamos comentando. Então tem que saber trabalhar a imagem, tem que saber trabalhar o texto, cores e saber distribuir tudo isso num layout que seja agradável e entendível, né, para as pessoas que vão ver o seu slide. Aqui o detalhe final antes de você iniciar. Normalmente as apresentações já vêm no padrão widescreen, que é esse formato mais atual, né? O padrão 4x3 é o padrão antigo, daquelas, digamos assim, daquelas telas mais próximas ali do quadrado. E hoje em dia usamos aí umas telas bem retangulares, né? Em relação às mais antigas. Esse padrão widescreen ele já vem ali como padronizado, né? Então você não precisa mexer, ele já vai funcionar assim. Claro que uma versão do PowerPoint mais antiga, ela usaria o padrão 4x3. Mas as mais atuais vão sempre utilizar o padrão widescreen.
E quanto a você formatar esse plano de fundo, você tem algumas opções aqui, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, mas você tem ali o preenchimento sólido, o preenchimento de gradiente, o preenchimento com a imagem ou textura. Você tem também o preenchimento com padrão. Isso eu vou mostrar num slide aqui. Vou sair dessa apresentação. Vou pedir aqui um arquivo novo para a gente poder olhar melhor isso de perto. Olha só, quando você for pedir um novo slide do PowerPoint, ele apresenta alguns modelos que já vêm prontos. Você pode utilizar esses modelos, mas lembrando que cada modelo desse aí, ele acaba que amarrando um pouco a sua criatividade. Ele vai trazer alguns padrões, vai fixar alguns tamanhos, algumas coisas ali já vêm pré-definidas. É bacana, é legal quando você está com pressa, tudo bem. Mas eu sempre acho que o mais interessante é você criar o seu. Então, eu oriento sempre todo mundo a usar ali a apresentação em branco. Que a partir desse aí você cria do zero, né? E é uma criação sua. Eu vou utilizar esse aqui para a gente começar uma apresentação em branco mesmo, do zero. Ele inicialmente não vem totalmente em branco, né? Ele começa com esse layout aí, que é o layout que apresenta o título e o subtítulo. Esse aqui eu também não gosto de utilizar, eu prefiro usar um layout assim, que não tenha nada, para que eu possa criar do meu jeito, né? Da minha forma. Por isso, aqui nessa opção, layout, eu oriento o pessoal a utilizar aí o em branco também. Porque a partir desse layout que não tem nada, eu crio. Crio do meu jeito e espalho ali conforme a minha necessidade. Ele tem vários tipos de layout, né? Já vem tudo pronto. Mas nenhum desses aqui eu acho que vai me deixar totalmente livre para poder fazer ali conforme o que eu achar melhor, né? Sempre um ou outro aqui vai te amarrar em alguma coisa. Então eu prefiro sempre usar o em branco e oriento a todos usarem assim também. A partir daqui, aí você pode começar a pensar na montagem da sua apresentação. Essa aula de hoje aqui eu vou mostrar apenas essa questão de você trabalhar com fundo, né, plano de fundo. Você pode vir aqui em Design e você pode ir naquela mesma ferramenta que eu mostrei agora há pouco, né, que é essa daqui do balde, né, que é o formatar tela de fundo. Esse baldinho aí, ele aparece aí como sombreamento lá no Word, de repente lá no Excel a cor do preenchimento, de vez em quando ele muda aí. Ele é, né, a cara do balde ali é familiar, mas aqui o nome é formatar tela de fundo. Ele vai abrir aqui essa faixa lateral e aqui você começa com preenchimento sólido. Nesse caso aqui, olha só, ele já vem com branco e você pode trabalhar com as outras cores. Tem as cores frias, tem as cores quentes, né? Você já sabe. Cada uma delas aí vai te trazer aí uma sensação diferente. Naturalmente que se você usar, por exemplo, um amarelo e você coloca isso numa tela cheia, o que acontece? O amarelo ele vai deixar isso como se fosse uma lâmpada acesa ali. Num ambiente escuro pode agredir um pouco a vista, talvez não seja tão bacana assim. Mas você pode utilizar desde que sabendo, né, utilizar. Uma cor mais neutra pode favorecer caso você goste. Assim, uma cor mais fria, né, uma cor mais que não agrida tanto, pode favorecer a sua apresentação. O preto aqui é ausência de cor. Esse aí tecnicamente é ausência de cor e aí você não teria cor nenhuma. É bacana para talvez você aproveitar bem quando for colocar um texto, desde que sabendo usar, né, o contraste desse texto. Eu vou deixar aqui, vamos deixar o branco mesmo por enquanto. Isso aqui é o preenchimento sólido, trabalha com uma cor só. E essa cor você pode trabalhar também a transparência. De repente você pega um azul aqui, né, dá para diminuir a transparência caso você não encontre ali o tom certo. Se você entrar aqui no próprio azul, deixa eu colocar o normal, ele vai ter aqui as cores e embaixo aqui traz ali o mais cores.
Esse mais cores aí apresenta exatamente aquela ideia que eu falei dos tipos, né? Você trabalha aqui com RGB, que são exatamente essas três cores, o vermelho, o verde e o azul. Então, conforme você vai mudando aqui, ele apresenta essas possibilidades. Cada uma dessas possibilidades aqui, você pode trabalhar com variações que vão do zero, essa variação zero, até o 255. Então você pode trabalhar aqui com essa variação e essa combinação entre os três. Os três vão de 0 até 255. Então, de repente, você achou alguma cor bacana, digamos que seja essa cor aqui. Essa cor aqui é a combinação vermelho 63, verde 104 e o azul 237. Dessa forma aí, você consegue, então, editar, né? Se você chegar em outro lugar, falar assim, olha, eu vou utilizar a cor, né, que eu escolhi, e aí você não tem como errar, né, o tom, né, esses detalhes se você souber trabalhar com essas medidas aí. Digamos que você fala assim, não, eu prefiro deixar aqui 65 com 100, com 100 e 226. Então ele produziu essa cor que você está vendo aí. E assim você guarda esses valores para que você possa sempre acertar o mesmo tipo de tom de cor ali. Vou dar um OK. Ele mudou para isso aqui. Lá naquele mesmo local, você tem aqui uma colmeia, que é o padrão. Aqui nessa colmeia você tem algumas cores que não aparecem lá no início, né? Então também dá para usar. Se você queira usar isso aqui, também sem problema nenhum. Ó, um vermelhão bem forte, hein? Aí preenchimento de gradientes, isso daí é uma combinação de cores. Normalmente ele vem aqui com 4. Você pode eliminar um, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou usar essa ferramenta aqui para eliminar. Essa outra que tem um mais, ele acrescenta. E essa outra aqui, ele elimina, né? Ele remove. Então vou remover duas, vou ficar com... Opa, criei mais uma ali. Vou ficar com 3. E vou usar o gradiente, que é o que? Uma combinação de cores. Olha só, vamos combinar aqui. A gente clica nos pontos e trabalha aqui também na ferramenta ali do baldinho. Vou usar a combinação de um vermelho mais escuro, um tom mais clarinho um pouco aqui pode ser esse laranja, ele vai produzir ali uma cor quente. E aqui vou botar o branco para a gente simular esse tipo de cor aqui. Dá para trabalhar aumentando ou diminuindo aqui, se caso você preferir. Se não tiver bom ali, você pode trocar de novo. Escolher o mais clarinho aqui. E aqui você tem as opções. Dentro do linear, você pode trabalhar outras posições. Você vai mudando aqui. E se você preferir, tem um radial, que ele traz esse formato todo arredondado aqui. Você pode trabalhar dessa forma aqui também. Tem gente que gosta de usar radial, outros preferem usar o linear. Retangular também é uma opção, mas eu não gosto muito. Deixa isso aqui no formato retangular, como o próprio nome diz, mas eu prefiro mesmo o radial ou linear. Nesse aqui eu vou usar o radial, vou deixar aqui nesse modelo que deixa a cor mais, no caso do meu vermelho, lá para cima. E aí beleza. Sempre para testar você pode apertar o F5. F5 ele mostra isso em tela cheia, você dá uma olhada e vê se está bom. E o ESC, tecla ESC é para sair. Aqui tem um preenchimento com imagem ou textura, que é o foco, né, da aula aqui, porque você trabalha com imagem, com fotos, né, principalmente. A textura em si, se a gente olhar, que ele tem algumas, são aquelas bem tradicionais, bem antigas, que geralmente o pessoal
já não curte mais tanto, né? Eu mesmo não gosto, isso aqui é muito antigo. Existe lá desde a versão 97, quer dizer, faz um tempo que estão aí. Pouca gente usa isso aí, então eu acho mais interessante usar a imagem. Aqui ele tem inserir fotografia, né? Você pega do arquivo e vai buscar uma foto que você tem, ou então algum arquivo que você baixou lá na internet. Vou pegar aqui alguma coisa para a gente ver. Como por exemplo, a imagem aqui desse rapaz. Ou poderia ser esse aqui. Você enfim escolhe, né, aquilo que você achar mais bacana. Vamos pegar esse aqui que é uma imagem boa e não tem nada no meio ali. São seus prédios. Ao colocar isso, ele encaixa dentro do slide, né? E aí está resolvido, está organizado assim. Aqui você pode trabalhar com alguns detalhes, alguns ajustes. Nesse caso não há necessidade de ajustar nada, mas pode-se trabalhar aqui para mexer em alguns ajustes. Você tem como empurrar essa imagem, deslocar ela, né? Para ficar mais de acordo com a sua necessidade. Dá para fazer vários tipos de ajustes aqui. Vou deixar do jeito que estava, porque não tem, nesse caso, não tem necessidade de mexer aqui. E, por último, se você utilizar aqui o preenchimento padrão, esse aqui você utiliza esse formato, esses modelos que estão aqui. O pessoal não usa muito, mas pode ser interessante se você tiver a fim de fazer uma coisa mais simples, mas com um certo estilo. Dá para trabalhar inclusive com cores diferentes aqui, ó. Tanto da parte de dentro como da parte de fora. Você pode fazer algumas combinações e ficaria bacana, né, de você usar aí. Muito bem. No caso aqui, o foco seria trabalhar mais com esta parte, com o fundo mesmo, né, com as fotos. E assim você teria uma apresentação, né, com a imagem de fundo e podendo utilizar, por exemplo, um Word Art aqui como título. Eu vou fechar essa barrinha aqui e vou lá no inserir, utilizar um Word Art. Aqui você pode fazer um belo título com esse Word Art. Eu vou escolher o modelo mais esse aqui, porque depois eu vou alterar. Aqui eu vou fazer um exemplo colocando, vou colocar aqui meu nome. Ficou escuro ali, ficou ruim de ver. Inicialmente você tem essa situação que ele está de preto, com fundo preto. Essas pontas são as alças, que servem para você fazer algumas alterações de tamanho, né, de espaço, inclusive. A cruz é para movimentar. Essa aqui é para você girar esse objeto de texto aqui. Vou colocar aqui embaixo, vou trocar a cor. Vou botar aqui um branco para a gente poder enxergar ali. A partir daí você vai aqui na fonte, tenta escolher uma fonte que seja bacana, que combine, né, com aquilo que você está fazendo. Com pouco espaço ali, vou aumentar um pouquinho. Dependendo da fonte que você tiver, dá para fazer um trabalho legal. É só uma questão de você ter a fonte certa para aquilo que você está fazendo. Vou escolher esse aqui e vamos aumentar, deixando o tamanho bacana. Aí o tamanho depende também daquilo que você está fazendo, mas lembrando que você tem que sempre pensar em fazer um tamanho que você consiga enxergar e aproveitar bem, né, a área de texto que você tem. Área livre de preferência, né? Você sempre coloca o seu texto dentro de uma área livre, não vai colocar, por exemplo, uma área que vá comprometer a imagem, né? No caso aqui, não vou atrapalhar a lua ou os prédios, vou colocar aqui embaixo porque aqui não atrapalha nada. E eu consigo ler, né, o que eu estou fazendo. E aqui no formatar você pode trabalhar o detalhe das cores, como eu já mostrei ali. Você pode trabalhar aqui esses detalhes. Essa aqui é a cor da linha, né? Você pode trabalhar também. Tem como você trabalhar ali. Vou colocar um branco aqui para a gente ver bem.
Você pode aumentar a espessura, deixar ele mais volumoso ou não. Vou colocar aqui um preto, olha, dá para ver bem. E esses aqui são alguns detalhes, algumas configurações que você pode acrescentar. Tem umas coisas bacanas aqui que vão favorecer aí o seu texto, né? Para ficar mais visível, por exemplo. Olha só que legal aqui. Vamos botar um azul aqui. Ou poderia ser um amarelo também, né? Depende. Depende do que você está criando. Você tem aqui essa última opção que é de transformação. Dá para você mudar também. E escolher algum modelinho dele aqui. A partir do momento que você escolhe alguma coisa, ele libera para você poder usar as alças. Você pode aumentar por aqui. Ou diminuir também, né? Aí você trabalha isso aqui conforme a sua necessidade. Muito bem, então essas foram algumas dicas para a gente começar a trabalhar com PowerPoint. Então vai pensando aí o que você pode fazer e na próxima aula a gente vai ver outros detalhes para deixar os seus slides um pouco mais interessantes, agradáveis e de, né, você está visualizando ali eles sempre pensando que você tem um público, não é só você que visualiza, mas o seu público também, e assim você vai obter um bom resultado. Valeu, pessoal, até a próxima e tudo de bom!